E aí, pessoal do nono ano, vamos agora para a nossa quarta aula, é o impressionismo, que também faz parte da nossa vanguarda artística, né? Vanguarda europeia artística. Foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências da arte do século XX. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teóricas, que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura impressionista. As principais características do impressionismo foram: a pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento. Então eles colocavam um determinado produto ou um determinado objeto na luz e eles tinham que reproduzir exatamente igual à cor, pois as cores da natureza se modificavam constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Então as figuras não devem ter contornos nítidos. Então essas pinturas não tinham contornos. As sombras devem ser luminosas e coloridas. Então as sombras tinham cor, não era preto e branco. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Lembra que nós estudamos as leis complementares? Por exemplo, se a gente fazer uma mistura entre o vermelho e o branco, nós vamos ter um vermelho mais claro, tá? Dependendo da quantidade do branco que a gente usa, é um vermelho mais claro. Isso é uma cor complementar? Sim, ela está complementando a outra. Assim, um amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e sombra muito mais real do que o claro e o escuro, tão valorizado pelos pintores barrocos. Principais artistas: Claude Monet, 1840-1926, francês, e o mais célebre dos impressionistas. Foi incessante pesquisador da luz e seus efeitos. Pintou vários motivos em diversas horas do dia e em várias épocas do ano, a fim de estudar as mutações coloridas do ambiente com a sua luminosidade. Então Claude Monet pesquisou as cores de forma bem lúcida aí, né? Ele catou os objetos, colocava no sol, estudava essas cores, reproduzia essas cores exatamente igual. Então nós temos Almoço na Relva, é uma obra de 1965 para 66. Pode ver que tem bastante contrastes aí, ó, bastante sombras. Pierre Auguste Renoir, 1841-1919. Seus quadros manifestam otimismo, alegria e intensa movimentação da vida parisiense do fim do século XIX. Pintou o corpo feminino com formas puras e isentas de erotismo e sensualidade. Preferiu os nus ao ar livre, as composições com personagens do cotidiano, os retratos e as naturezas mortas. Então ele se destacou pintando corpos, né, nus aí. Aqui nós temos o Baile de Moulin, de la Galette, que Renoir fez aí em 1876, tá? Bem bonito, né? Bem com bastante luzes, bastante contrastes aí, bastante cores. Edgar Degas, 1834 a 1917, parisiense. Sua formação acadêmica e sua admiração por Ingres fizeram com que valorizasse o desenho e não apenas a cor, que era a grande paixão do impressionismo. Além disso, foi pintor de poucas paisagens e cenas ao ar livre. Os ambientes de seus quadros são interiores e a luz é artificial. Sua grande preocupação era flagrar um instante da vida das pessoas, aprender o movimento
do movimento de um corpo ou da expressão de um rosto. Adorava o teatro de bailados. Então, teatro de bailados é um teatro com danças, né? Aí nós temos aí, ó, uma encenação com as bailarinas. Então, bailarina verde, ele tirou do alto, né, uma foto e reproduziu a mesma depois. Essa foto é de 1877 para 79. Jacob Abraham Camille Pissarro, 1830-1903, francês, cofundador do impressionismo. Sua pintura se caracterizou por uma paleta de cores cálidas. O que seria cores cálidas? Cores mais fracas, né? E pela firmeza com que consegue captar a atmosfera por meio de um trabalho preciso da luz. A estrutura dos quadros de Pissarro encontra total correspondência na obra de Cézanne, já que foi mútua a influência entre ambos. Como professor, teve como alunos Paul Gauguin e seu filho Lucien Pissarro. Ao jovem Gauguin, aconselhou a utilização das cores. Esses conselhos surtiram efeito e Gauguin começa a utilizar a cor no seu estado puro, sem mistura de cor. As cores cálidas dão sensação de atividade, de alegria, de dinamismo, de confiança e amizade. Estas cores são o amarelo, o vermelho, o laranja e a púrpura em menor medida. Então são cores mais fracas, tá, pessoal? Quando falo em menor medida aí, são cores bem poucas, bem suaves aí, bem pinceladas, bem pequenas dessas cores, que trazia harmonia às suas pinturas. Olha aqui no quadro como ele utilizou o amarelo, bem pouco, tá vendo? Mas que deu vida à sua paisagem, que é a paisagem de Pontoise, Camille Pissarro, em 1874. Alfred Sisley, 1839-1899, nasceu em Paris, filho de pais ingleses. Seus primeiros quadros revelaram uma certa influência da obra de Jean-Baptiste Camille Corot, mas pouco a pouco começou a se diferenciar dele, dando mais importância à cor do que à forma. Olha como é bem realista o desenho dele, né? O canal de Saint-Martin, em Paris. Parece quase com uma foto, né? Contrastes de cor, o amarelo, é bem real. Berthe Morisot, 1841-1895, pintora francesa, iniciou a sua formação em pintura com os mestres Chocarne, Moreal, Chichard e Corot, e em escultura com Millet. A obra dessa artista representa uma reflexão afirmativa da obra de Manet, embora com pinceladas mais longas e suaves, com tendência para a verticalização, numa tentativa de organizar a composição. Aí nós temos o Campo de Trigo, né, de Berthe. Usou bastante amarelo também. É um camponês no campo, né? Campo de trigo. Edouard Manet, 1832 a 1883, foi pintor e artista gráfico francês. Os gostos de Manet não vão para os tons fortes utilizados na nova estética impressionista. Prefere os jogos de luz e de sombra, restituindo ao nu a sua crueza e a sua verdade, muito diferente dos nus adocicados pela época. Vamos ver a imagem.
Essa é Olímpia, né? Uma prostituta da época. Uma tela de 1863. No Brasil, destaca-se o pintor Eliseu Visconti. Ele não se preocupa mais em imitar modelos clássicos. Procura decididamente registrar os efeitos da luz solar nos objetos e seres humanos que retrata em suas telas. Ganhou uma viagem à Europa, onde teve contato com a obra dos impressionistas. A influência que recebeu desses artistas foi tão grande que ele é considerado o maior representante dessa tendência na pintura brasileira. Então, o principal artista no Brasil na época do impressionismo foi Eliseu Visconti. Nas esculturas, temos três conceitos básicos dessa inovação: a fusão da luz e das sombras, a ambição de obter estátuas visíveis a partir do maior número possível de ângulos, obra inacabada como exemplo ideal do processo criativo do artista. Então eles se preocupavam com a fusão da luz e das sombras, eles se preocupavam com as estátuas bem visíveis, né? Com vários ângulos para visibilidade e mal acabada. Nós temos aí uma escultura da bailarina de 14 anos nua que Edgar Degas fez. Pode ver aí, ó, que ela praticamente está bem grotesco o acabamento dela, com bastante luz, sombra entre os braços ali e a coluna cervical da bailarina ali. Com isso nós terminamos a nossa quarta aula, que é o impressionismo. Pessoal, não esqueçam de fazer os comentários, tá? Horário, o nome, a data que entrou, a série e a data de saída. Até o próximo vídeo.